Fala galera, aqui é o professor Ricardo Moraes e hoje vamos trabalhar 10 questões utilizando macetes e atalhos para você otimizar o seu tempo na prova. Lembrando que esta aula é a parte 2. Vamos lá. Muito bem, a primeira questão caiu para o concurso de advogado empresarial deste ano e diz assim: ao analisar os pagamentos realizados aos recenseadores, um coordenador verificou que o valor pago a 3 deles foi um total de R$ 8.100. Se o tempo de trabalho de cada um foi de 2, 3 e 4 meses, e o total pago foi diretamente proporcional ao tempo trabalhado, então o menor valor recebido por um dos recenseadores foi de A, B, C, D ou E. Então olha só, essa questão aqui, galerinha, envolve divisão proporcional, certo? Por que eu consigo perceber que é divisão proporcional? Porque você tem um valor que é R$ 8.100 e esse valor vai ser distribuído ou dividido para 3 recenseadores que trabalharam 2, 3 e 4 meses. E essa divisão ela vai ser diretamente proporcional. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar os dados. Esses dados aqui representam o tempo de trabalho de cada um recenseador. O primeiro trabalhou 2 meses, o segundo 3 e o terceiro 4, certo? Então, olha só. O que nós vamos fazer aqui? Nessa primeira parte do problema, vamos simplesmente somar as partes envolvidas aqui, ó. Ou seja, o tempo de trabalho que cada um recenseador teve nessa empresa, certo? Então, tenho 2, mais 3, mais 4, totalizando 9. Esse 9 aqui representa o total das partes. Então, vamos lá. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o valor que vai ser dividido, que é 8.100, e vamos simplesmente pegar essa parte que nós trabalhamos aqui, que é 9, que é o total, e dividir. Por que você tem que fazer essa divisão? Simplesmente, o valor que você vai chegar com essa divisão representa o valor que vai ser distribuído por parte, conforme cada um trabalhou, certo? Então, por isso que você vai pegar o valor total, que é 8.100, e vai dividir pelo total das partes trabalhadas, certo? Como é que a gente faz essa divisão? Olha só, simplesmente a gente vai dividir 81 por 9, 81 dividido para 9 vai dar 9, e aqui você tem 2 zeros, e você simplesmente acrescenta esses 2 zeros aqui, certo? Então, aqui você tem R$ 900 serão distribuídos por parte, certo? Eu quero que essa informação fique bem clara na sua cabeça. Agora, para a gente finalizar, o que nós vamos fazer? Vamos analisar o que o problema diz. O problema aqui é o menor valor recebido por um dos recenseadores. Então, se a gente analisar, o menor valor recebido foi, nesse caso, o recenseador 1, que trabalhou apenas 2 meses. Então, eu vou pegar o valor trabalhado. Então, eu vou simplesmente multiplicar a quantidade de meses que ele trabalhou, que foi 2, e multiplicar pela parte que vai ser distribuída. Tudo bem? E nesse caso é 900. Então, ele recebeu R$ 1.800. E a gente chega no gabarito da questão. Se a questão pedisse o recenseador 2, você ia pegar 3 e multiplicar por 900. O recenseador 3, que trabalhou 4 meses, você ia pegar 4 e ia multiplicar por 900. Tudo bem? Mas nesse caso aqui, a questão quer saber o menor valor, e o menor valor foi o recenseador 1, que trabalhou 2 meses e ele ganhou R$ 900. Então, o gabarito da questão é o gabarito B, 1.800. Tudo bem? Então, uma questão tranquila, certo? Eu não te ensinei pelo método tradicional, certo? E representa a divisão proporcional. Então, basta você seguir essas 3 etapas aí, que com certeza você vai poupar bastante teu tempo. Tudo bem? Vamos para a segunda questão agora. A segunda questão diz assim: um investidor aplicou um capital de R$ 150 mil. Então, esse dado aqui é importante. Há uma taxa de juros simples por um período de 90 dias, resultando em um ganho de R$ 6.750. A taxa de juros anual dessa aplicação foi de A, B, C, D ou E. Então, vamos desenvolver esse problema aí, tá? Essa questão, ela envolve juros simples. Então, vamos lá. A fórmula do juros simples é JCIT dividido por 100. Esse J aqui representa juros,
O C representa o capital aplicado, o I representa a taxa percentual, que é exatamente isso que é a questão quer que você determine, e o T representa o tempo, certo? Então aqui são os dados pertencentes à fórmula. Agora vamos entender uma coisa importante que você deve saber. Tanto a taxa percentual quanto o tempo são grandezas que devem estar na mesma unidade. O que significa isso, professor, na mesma unidade? Ora, se o tempo está em meses, a taxa percentual tem que estar em meses. Se o tempo estiver em ano, a taxa percentual tem que estar em ano, tá? Então tem que estar na mesma unidade, beleza? Agora vamos lá. Vamos pegar os dados e vamos substituir aqui na formulazinha. Juros. Aqui, ó, o J, o valor dele foi de 6.750. Foi o resultado em um ganho, certo? Então vou colocar aqui 6.750 reais. O C representa o capital investido, que nesse caso foi 150 mil. Então vou colocar aqui, ó, 150 mil. O I representa a taxa percentual, é isso que a gente vai determinar, vai encontrar. E o T representa o tempo, ou período durante esse investimento, que nesse caso foi quanto? Foi 90 dias, certo? Agora vamos entender o seguinte, vamos processar esses dias aí. Vamos trabalhar nesses dias aí. Qual é a maneira mais simples da gente trabalhar com esse tempo? A maneira mais prática que nós vamos fazer é transformar 90 dias em meses. Depois, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar uma taxa percentual em meses e em seguida a gente transforma para ano, já que a taxa de juros é anual. Olha só, a taxa de juros é anual. Então, essa é a estratégia que a gente vai tomar aqui, beleza? Vamos transformar o tempo que está em dias para meses. Vamos chegar à taxa percentual em meses, em seguida a gente transforma para ano. É a maneira mais prática da gente resolver essa questão. Então vamos lá. 90 dias é igual a 3 meses, né? Um mês comercial representa 30 dias, tudo bem? 90 representa 3 meses. Então vou colocar o 3 bem aqui e aqui eu vou dividir por 100. Tá? Vamos simplificar essa estrutura aqui. Você presta bem atenção, se de repente você tem dificuldade, né? A gente não vai multiplicar todos esses números aqui não. Vamos cancelar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Outra coisa que dá para você simplificar é o seguinte. Observa que este número tem um algarismo zero, né? Então a gente pode cancelar esse zero também e do outro lado também você pode cancelar outro zero. Tudo bem? Então é isso aí que você vai ter que fazer. E agora nós temos 675 é igual. Vamos multiplicar 150 por 3, tá? 150 multiplicado por 3 vai ser igual a 450. E aqui, ó, tem um izinho, né, que representa a taxa percentual. Vou colocar aqui ao lado. Esse 1 aqui, galerinha, ele não vai interferir nada, né? Então, você multiplicaria todos os números que estão em cima e depois ia dividir por 1. Então, 1 não vai interferir nesse cálculo. Então, ficou assim, ó, a nossa equaçãozinha aqui. Tudo bem? E agora, olha só. Esse 450, ele está multiplicando com o I. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, ele vai passar dividindo, ó. Olha só. Então, tenho I é igual a 675 dividido para 450. Vamos fazer essa divisão. Eu tenho 675 e vou dividir para 450. 675 para 450 vai dar 1. 1 vezes 450 é o próprio, né? Vamos subtrair. Aqui vai dar 5, 7 menos 5 vai dar 2, 6 menos 4 vai dar 2. Forma uma nova divisão. 225 dividido para 450 não dá, porque 225 é menor. O que eu faço? Olha só, eu acrescento um zero bem aqui e aqui eu acrescento uma vírgula. E eu tenho 2.250 dividido para 450, tá? Eu posso cancelar esses dois zeros e fica 225 dividido para 45, que vai ser igual a 5, tá? 5 vezes 45 é igual a 225. 225 menos 225 é igual a zero. Então, a taxa percentual que nós chegamos é 1,5% ao mês. Lembrando, olha só, aqui no cantinho, no teu canto do lado esquerdo, eu transformei dias em meses, tá?
Só que a taxa percentual é em ano. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar este valor aqui e multiplicar por 12, certo? Já que um ano representa 12 meses. Então, eu tenho 12 vezes 1,5. 2 vezes 5, 10. Vai 1 ficar 0. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Agora, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Vamos somar isso aqui. Aqui vou baixar o 0. 6 com mais 2 vai dar 8. Vou baixar 1, tá? Não esquece que aqui você tem um número com vírgula. Então, você confere um número após a vírgula. Aqui também confere. Coloca a vírgulazinha neste ponto aqui. E eu chego numa taxa percentual de 18% ao ano. Então, aqui é o nosso gabarito. Logo, seria a alternativa B. Tudo bem? E aí? Coloca aqui nos comentários se você conseguiu acertar essa questão. É uma questão relativamente tranquila, né? Se você teve alguma dificuldade, também você pode colocar aí que a gente responde. Vamos para a terceira questão agora. As frutas de um mercado são vendidas por quilo e sexta parte delas estão maduras. Dentre as que estão maduras, 1/3 são frutas cítricas. Além disso, 40 quilos das frutas não cítricas estão maduras. O peso total das frutas nesse mercado é de A, B, C, D ou E. Então aqui, gente, vamos trabalhar com calma essa questão, certo? Porque muita gente nesse concurso público aí para agente administrativo não conseguiu desenvolver. Então você presta bem atenção aqui, tá? Dá uma pausa no vídeo, veja se você desenvolve. E vamos lá. Olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer, não sabemos o peso total das frutas. Então vamos fazer assim. Vamos colocar frutas, que seria o peso total, e vamos chamar esse peso total de X, certo? A questão fala no primeiro trecho aqui, ó, que sexta parte delas estão maduras. Então a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar e vamos colocar assim. Frutas maduras, sexta parte. Como é que se escreve a sexta parte? 1/6. Agora vamos entender uma coisa importante. Olha só. Se tem frutas maduras, também tem frutas não maduras, né? Já que ele me deu um valor fracionário aqui. Então, eu coloco aqui, ó, frutas não maduras. Que nesse caso vai ser quanto? 5/6. Certo? Se de repente você teve dificuldade de entender, vem aqui comigo, olha só. Vamos colocar geometricamente para você entender. Você tem 6 partes, então eu coloco aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/6 representa as frutas maduras. E essa parte aqui, ó, é as frutas não maduras, né? Que nesse caso aqui representa 5/6. Ok? Eu coloquei geometricamente aqui para você compreender essa primeira parte do problema. Muito bem, agora vamos para a segunda parte do problema. Ele diz aqui, ó, dentre as que estão maduras, 1/3 são frutas cítricas e, além disso, 40 kg das frutas não cítricas estão maduras. Então, vamos aqui, ó. O que é que você vai focar? Só essa parte aqui, ó. Só a parte da fruta madura. Esse daqui vai ser a tua atenção. Tudo bem? Vamos aqui. Olha o que o problema diz. Que 1/3 são frutas cítricas. Então, vou colocar frutas cítricas, 1/3. E também tem as frutas não cítricas, né? Agora, vamos fazer o raciocínio inicial que nós fizemos aqui, ó. Se você tem 1/3 de frutas cítricas, as frutas não cítricas vai ser igual a 2/3. Tudo bem? Se você teve alguma dificuldade nessa interpretação, é só você analisar aqui, ó. Você tem um total de 3 partes. Desse total, 1/3 são frutas cítricas e 2/3 são frutas não cítricas. E essa parte aqui. Vamos com calma, tranquilo, né? Organizando aqui nossos dados para você entender essa questão. Bem, agora a gente vai fazer os cálculos em si. Olha só. O que que nós vamos fazer? Através das frutas não cítricas e a gente vai chegar no total de frutas. Por quê? Porque foi o único dado claro e específico que ele nos deu, que foi 40 quilos das frutas não cítricas. Então, o que que a gente vai fazer?
Vamos tirar 2/3 do total de frutas maduras, tá? Quem são as frutas maduras? 1/6. E assim a gente vai chegar na fração correspondente às frutas não cítricas. Então, eu tenho aqui, ó, simplesmente vou multiplicar por 1/6, aí fica 2 vezes 1 e 3 vezes 6. 2 vezes 1 vai dar 2 e 3 vezes 6 vai dar 18, tá? Então, lembrando, a gente vai chegar na fração das frutas não cítricas, certo? E agora a gente simplesmente vai simplificar aqui para deixar mais resumida a minha fração. Aí eu tenho 2 dividido para 2 é igual a 1 e 18 dividido para 2 é igual a 9. Agora você presta bem atenção. O que representa essa fração aqui? Essa fração representa a fração correspondente às frutas não cítricas, né? Então aqui, ó, aqui você tem a parte das frutas não cítricas, tá? Já que é uma fração, e aqui você tem o total das frutas. E assim eu posso fazer uma regrinha de 3 e chegar na quantidade total, que é essa quantidade aqui que a gente está buscando, né? Então, como ficaria? Olha só. 1 está para 40 quilogramas, que é exatamente essa informação aqui, e 9 está para X quilogramas. Lembrando que esse 9 aqui é o total, igual como a gente já apresentou aqui na fração. Tudo bem? Vamos fazer a multiplicação cruzada. X vezes 1 é igual a X. E 9 multiplicado por 40. 9 multiplicado por 40 vai dar 360 quilogramas. Esse resultado aqui representa o total de frutas, o peso total das frutas. Logo seria a alternativa C. Então, uma questão que exigia do aluno essa organização aqui que eu mostrei para vocês. Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de resolver, claro, utilizando alguns pontos desse daqui que a gente trabalhou nessa resolução. Olha só, vamos aqui. Vamos lá primeiro para os dados, né? Aqui a questão diz que 1/6 parte das frutas são maduras. Então, vamos colocar aqui, olha só. Eu tenho as frutas maduras e elas representam a 1/6 parte, né? O total das frutas é igual a X. A 1/6 parte das frutas maduras ficaria assim, ó. 1/6x. Dessas frutas maduras, o que o problema falou pra gente? 1/3 são frutas cítricas. Se 1/3 representa as frutas cítricas, logo eu tenho 2/3 das frutas não cítricas, certo? 2/3 de quanto? 2/3 daqui, ó, desse total. E aí você poderia fazer da seguinte forma. Vamos tirar 2/3 de 1/6, que é o total. Então, ficaria assim, ó. Ficaria vezes 1/6 de x. Agora, olha só. Multiplica em cima, multiplica embaixo, que são multiplicação entre frações. 2 vezes 1 vai dar 2, certo? 3 vezes 6 vai ser 18. 2/18 de x. Tudo bem? Você ia simplificar isso daqui, ó, para facilitar o teu cálculo. Aí eu tenho 2 dividido para 2 é igual a 1 e 18 dividido para 2 é igual a 9, tá? Então, 1/9x. Lembrando que esse x aqui representa o total das frutas. Olha só. Então, vamos lá. O que a questão fala? Que 40 quilogramas das frutas, elas não são cítricas, né? E elas são maduras. Então, vamos lá. O que você poderia fazer? Você faria 1/9 de x é igual a 40, porque isso daqui, essa fração, representa a quantidade de quilogramas das frutas não cítricas, certo? Pronto, aí você chegou no resultado da questão agora. Simplesmente esse 9 vem para cá multiplicando, e aí você tem x é igual a 9 vezes 40, e x é igual a 360 quilogramas. Esse é o gabarito da questão. Então, duas maneiras para você resolver. Aquela primeira forma eu busquei te mostrar o panorama geral da questão, e aqui já seria um pouco mais rápida, né? Pegando os atalhos aí para você chegar mais veloz no gabarito da questão. Comenta aí embaixo se você acertou essa questão, se você teve dificuldade, ou se você fez de outra maneira também. A matemática tem diversas formas, né? E vamos para a quarta questão. A função f de x é igual
menos x ao quadrado mais 8x menos 12 representa em milhares de reais o custo da produção de x produtos de uma empresa. Nessas condições, o custo máximo na produção desse produto é igual a alternativa A, B, C, D ou E. Dá uma pausa no vídeo, uma questão envolvendo função quadrática ou função do segundo grau, e veja se você consegue resolver. Então vamos lá. Eu vou colocar a função do segundo grau para cá. E antes de nós resolvermos, vamos identificar os coeficientes A, B e C, certo? Então olha só, o coeficiente A é aquele número que está juntamente com o x ao quadrado, tá? Ou x elevado a 2. E aqui, olha, nesse caso não aparece, mas é o número 1. Então aqui você tem o coeficiente A menos 1, não esquece de colocar o sinal negativo. O B é aquele número que está com o x, nesse caso o B é o 8. E o C é aquele número independente, não tem nenhuma letrinha ao lado dele, que nesse caso é o menos 12. Olha só, gente, toda vez que você estiver diante de uma função do segundo grau e a questão pedir o custo máximo, ou também poderia ser o custo mínimo, você está diante de coordenadas do vértice. Então, na coordenada do vértice, você tem que ter duas formulazinhas na mente. Uma é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. E a outra é o y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4 vezes o a, certo? Agora, vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Esse x do vértice aqui, ele representa o produto, né? O produto dessa empresa. Olha só aqui. Então, vamos utilizar essa fórmula e saber a quantidade de produto que essa empresa tem. Então, tem aqui x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes o a. Aí eu tenho x do vértice menos o b aqui, ó, é o 8, sobre 2 vezes o a, nesse caso, menos 1. Então, vou colocar entre parênteses, e aqui eu tenho menos 8, menos 2, 8 dividido para 2 é igual a 4. Negativo com negativo vai dar positivo. Então, a quantidade de produtos que essa empresa tem é igual a 4. Agora, vamos lá. Como é que eu vou determinar o custo máximo? Gente, o custo máximo, a própria questão ela fala que está sendo representada por ela aqui, ó. E esse custo está em milhares de reais. Então, você pode utilizar esta função para determinar o custo máximo, ou então você pode utilizar a fórmula do y do vértice, tudo bem? Mas, para ganharmos o tempo, a gente vai utilizar na própria função, que é muito mais rápido. Esse x eu já encontrei, que é igual a 4. Então, onde tiver x, eu vou colocar 4. Então, tem aqui menos 4 ao quadrado, mais 8 multiplicado por 4, menos 12. Aqui eu tenho, olha só, 4 ao quadrado, que é igual a 16. Mais 8 multiplicado por 4 vai dar 32, menos 12. F de 4 é igual a menos 16 mais 32, sinais diferentes subtrai, 32 menos 16 é igual a 16. E dá o sinal do maior número. O maior número é 32, o sinal dele é positivo. E aí você tem 16 menos 12 é igual a 4, tá? Lembrando que F representa o custo, tá? Nesse caso, o custo máximo, tudo bem? E esse custo ele está na casa dos milhares. Logo, o custo máximo na produção desse produto é igual a 4.000, alternativa A. Vamos para a quinta questão agora. A quinta questão envolve regra de 3 simples. Dá uma pausa no vídeo e veja se você consegue desenvolver. Para ir de uma cidade A até uma cidade B, Marcos dirigiu seu automóvel com velocidade média de 60 km por hora durante 6 horas ininterruptas. Para voltar da cidade B para a cidade A ininterruptamente, aumentou sua velocidade média em 20 km por hora. Nessas condições, o tempo gasto por Marcos para voltar à cidade A foi de A, B, C, D. Então, gente, nós temos aqui duas grandezas. A grandeza velocidade
e a grandeza hora, tá? Então, de um ponto A para o ponto B, Marcos usou uma velocidade de 60 km por hora, gastando 6 horas, certo? Para o seu retorno, o que foi que aconteceu? Ele aumentou a velocidade em 20 km. Então, era 60, aumentou 20, agora ele retornou com 80 km por hora. E a questão quer saber quanto foi esse tempo, se ele foi menos, se ele foi mais, tá? Bem, o que você vai fazer agora? Olha só, eu já vi muitos alunos meus errarem questões de regra de 3 simples porque não analisaram as grandezas, que são velocidade e hora nesse caso aqui, tá? Olha só, se aumentar a velocidade, o que acontece com o tempo? O tempo diminui, né? Porque neste caso o veículo ele vai estar com uma alta velocidade e automaticamente ele vai chegar mais rápido, né? Então aqui uma regrinha de 3 inversamente proporcional. Vou colocar bem aqui, grandezas inversamente proporcionais. Como é que a gente resolve uma questão de regra de 3 inversamente proporcional? Olha só, simplesmente você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar no sentido linear aqui, ó, 80 vezes x e 60 vezes 6. Então vai ficar 80 vezes x é 80x, é igual a 60 vezes 6. Tudo bem? Vou passar para cá. 80x é igual a 60 multiplicado por 6, vai dar 360. Esse 80 ele está multiplicando com x, ele vai passar dividindo. Logo eu tenho x é igual a 360 dividido para 80. Você cancela esses dois zeros aqui. E agora vamos fazer essa divisão. 36 por 8 vai dar por 4, porque 4 vezes 8 é 32. 36 menos 32 sobra 4. 4 é menor que 8. Então, o que eu vou ter que fazer? Acrescento um zero bem aqui e uma vírgula aqui, né? Agora eu tenho 40 dividido para 8, só pode ser 5, né? 8 vezes 5, 40. 40 menos 40 vai dar 0. Então, x é igual a 4,5 e x representa horas, né? O que nós vamos analisar agora? Vamos verificar as alternativas. A alternativa A diz 90 minutos a menos. Bem, vamos lá entender. Olha só, se na primeira parte do trajeto o veículo gastou 6 horas, na segunda ele gastou 4 horas e meia, né? Então aqui nós temos uma diferença de 1 hora e meia, né? Essa daqui é a diferença. Nós temos uma diferença de 1 hora e meia, certo? 1 hora e meia corresponde 90 minutos. Então isso significa dizer que no retorno ele gastou 90 minutos a menos, tá? Logo seria a alternativa A. Tudo bem? Então uma questão tranquila, possivelmente você conseguiu resolver, tá? E vamos para a sexta questão. Essa questão envolve porcentagem. Dá uma pausa no vídeo e resolva. Ela diz assim: um basino em São Paulo registrou no penúltimo final de semana o consumo de bebidas e colocou na tabela abaixo. Aí a tabela você tem suco, cerveja, refrigerante, bebida alcoólica e outras. No último final de semana, a bebida de maior consumo da tabela acima teve o seu consumo triplicado. Cerveja foi mais consumida segundo a tabela. E as outras bebidas não tiveram alteração na quantidade de consumo. Podemos dizer que a porcentagem do consumo da bebida mais consumida foi de aproximadamente. Então, o que nós vamos em busca aqui? Nós vamos em busca da porcentagem de cerveja, tá? Após ela ter um consumo triplicado, que fique bem claro isso daí, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar 87, vamos multiplicar por 3. Bem, 87 multiplicado por 3 é igual a 261. Então, esse dado aqui, ele é importante para nós, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Como eu quero saber o valor percentual de 261, vamos somar todos esses valores aqui, tá? Todos os valores, certo? Sendo que, ao invés de você somar 87, você vai somar 261, né? Que é o consumo triplicado. Então, vamos lá. 36, mais 72, mais 78, mais 27 e agora 261.
tudo bem? Somando esses valores aqui, o resultado é 474. Esse 474 aqui é o valor total, tá, galera? É o valor total das bebidas. E agora vamos encontrar a porcentagem, né, da cerveja. Então, como é que a gente vai fazer? Simplesmente vamos pegar 261 e vamos dividir por 474, tudo bem? Lembrando que a porcentagem é a parte em relação ao todo. Qual é a parte? A cerveja, que foi triplicada no valor de 261, e o total das bebidas é 474, tudo bem? Vamos fazer esse cálculo aqui. Eu tenho 261, vou dividir por 474. 261 é menor que 474. Vou acrescentar um zero bem aqui, imediatamente um zero e uma vírgula, tá? Aí eu tenho 2.610 dividido para 474, o valor é 5, tá? Vai dar 5. Então vamos pegar aqui, ó. 474 multiplicado por 5, 4 vezes 5, 20. 5 vezes 7, 35. Com mais 2, 37. Vai 3, fica 7. 5 vezes 4, 20. Com mais 3, 23. Então, vai dar 2.370. Então, vou colocar aqui, ó, 2.370. Vamos subtrair, tá? 0 menos 0 é nada. 1 é menor que 7. Vou emprestar do 6 para 1. Vai ficar 11. E o 6 ficou valendo de 5. 11 menos 7 é igual a 4. Aqui 5 menos 3 é igual a 2. 2 menos 2 é igual a 1. Aí eu tenho 240 dividido para 474. Não dá, né? Então vou colocar mais um zero. E 2.400 dividido para 474 é igual a 5, tá? 5 vezes 474 é 2.370, né? Como a gente viu no cálculo anterior. E aí, o que que acontece? A gente já pode parar aqui o nosso cálculo, tudo bem? Já que ele quer um valor aproximadamente. Então, 0,55 é igual a 55%. Logo, seria a alternativa D. 55% é o gabarito da questão de número 6. Legal, né? Vamos agora para a sétima questão. Essa sétima questão envolve dízima periódica, tá, galera? Essa questão aqui é uma questão que vai dar um trabalhozinho pra gente, mas eu vou ensinar aqui uns atalhos, uns macetinhos, mas ainda assim a gente vai ter um trabalhozinho nela, tá? Dá uma pausa no vídeo e vê se você consegue resolver. Olha o que a questão diz. A diferença entre, aí te deu esse número aí, que é uma dízima periódica, tá? E 5,1717, e assim sucessivamente, que também é uma outra dízima periódica. É equivalente à fração, te deu A, B, C e D. Então, ele está falando o seguinte para a gente. Se eu subtrair esse número com esse número, vai dar qual fração daqui das alternativas? Essa é a ideia da questão. Mas, o que que acontece? Para você saber essa diferença ou essa subtração, você vai ter que transformar esses números para a fração geratriz. Então, vou colocar os números aqui. 12,833, né? Vamos separar o período, o anteperíodo e a parte inteira. Vamos com calma aqui. A parte inteira representa antes da vírgula, tá? O número que está posicionado antes da vírgula, que nesse caso é o 12. O período, gente, são os números que se repetem. Quem são os números que se repetem? Aqui, ó, 3. E o anteperíodo? Ó, o anteperíodo é aquele número que está intruso, que nesse caso é o 8. Por que ele está intruso? Porque, ó, do lado dele só tem números iguais, né? Então, o 8, nesse caso, ele é um intruso, é chamado de anteperíodo. Parte inteira antes da vírgula, o intruso, tá? E os números que se repetem, que é o período. Tudo bem? Então, eu separei em coresinha para a gente identificar cada parte aí. Então, vamos lá. Esse número aqui também pode ser escrito dessa forma aqui, ó. 12,83, tá? E aqui em cima do 3 você tem essa barrazinha, tá? Toda vez que você observar essa escrita, significa dizer que esse 3 aqui, ó, é uma dízima periódica, tudo bem? Ele se repete, certo? Então, tem duas maneiras de você representar uma dízima periódica. Agora, vamos transformar esse número em fração geratriz. Vamos colocar bem aqui, tá? Agora você presta bem atenção aqui, tá, gente? Olha só. O que que você vai fazer? Vamos pegar todos esses números aqui, ó. Claro que o 3 se repete, a gente vai pegar só o algarismo dele. Vou colocar para cá.
tá? Todos os números aqui. Então, tenho 1, 2, 8 e 3. Tudo bem? Agora, olha só. Menos os números que não se repetem. Quem são os números que não se repetem aqui, ó? É 1, 2 e 8. Então, vou colocar para cá, ó. 1, 2 e 8. E aqui na parte do denominador, na parte de baixo aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai colocar um número 9. Por que o número 9? A parte que se repete aqui, ó, é o 3. Só tem um algarismo, tá? Então, por isso você coloca o número 9. Se tivesse mais um algarismo, diferente do 3, que se repetisse, aí você colocaria 2 9s, tudo bem? Mas nesse caso é só 1. E 0, esse 0 aqui representa o intruso. Quem é o intruso nesse caso? O anteperíodo aqui, ó, que é o número 8. Então, vamos com calma aqui para você entender essa situação. Esse número aqui, ele representa todos os números daqui, né? Certo? Beleza? Esse aqui, ele representa os números que não se repetem, tá? Vou colocar aqui, ó. Esse 9 aqui representa o período. E lembrando que o período é o número que se repete aqui, tá? Que nesse caso é o 3, tá? Aqui com essa barrinha aqui, ó. E o 0 representa o intruso, que é o número que não se repete. Agora a gente vai trabalhar as operações dessa fração e deixar ela na forma irredutível, tudo bem? Aí eu tenho 1.283 menos 128 dividido para 90. Então vamos fazer essa subtração. 13 é menor que 8, vou emprestar para cá, né? 13 menos 8 é igual a 5. Aqui ficou valendo 7. 7 menos 2 é igual a 5. 2 menos 1 é 1. E vou baixar esse 1 aqui. Então, aqui vai ser 1.155 dividido para 90. Bem, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos simplificar essa fração. O que eu observo? O número termina em 5 e aqui termina em 0. Então, quando o número termina em 5 e 0, esse número é divisível por 5, né? Então, aqui, ó, vamos simplificar por 5. Aí, 1.155 dividido para 5 e 90 dividido para 5, tá? 1.155 dividido para 5 é 231 sobre 90 dividido para 5 é igual a 18. Bem, chegamos na fração irredutível, certo? Então, essa fração aqui não dá para a gente simplificar mais, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer essa mesma transformação para o número 5,17, tudo bem? Então, vamos lá. Vou colocar o número para cá, 5,17, 17, reticência. E vamos separar agora, tá? E vamos identificar. Aqui você tem a parte inteira, aqui você tem a parte periódica, que são os números que se repetem, e aqui você não tem o intruso, né? Que significa um anteperíodo. Nesse caso aqui tinha, né? Ó, é o 8. E aqui não tem, tudo bem? Então, vamos lá, agora trabalhar essa transformação. Só lembrando vocês que esse número pode também ser escrito assim, 5,17, tudo bem? E um traçozinho acima do 17. Então, lembrando que isso daqui representa o período. Agora, vamos transformar a mesma ideia, tá? Aqui eu vou colocar todos os números, tá? Não, obviamente que eu não vou repetir o número 17, né? Então, vai ficar 5... 7, tá? Menos os números que não se repetem. Quem são os números que não se repetem aqui, ó? É só o 5. Agora a parte daqui de baixo, né? Olha para o período, que são os números que se repetem. 17, né? 17 aqui, ó. Tem quantos algarismos? Tem 2. Então você vai colocar 2 9s aqui. Tem algum intruso aqui depois da vírgula? Não, não tem algum intruso, como aqui tinha, né? Aqui, ó, nessa parte tinha que era o 8, né? Então, se não tem nenhum intruso, o número formado é esse aqui mesmo. Tudo bem? Então, eu acredito que deu para você entender esse processo, certo? Agora, vamos subtrair aqui, ó. 517 menos 5 é igual a 512 dividido para 99. Bem, 512 e 99 não dá para a gente simplificar, né? Não tem nenhum número que divida 512 e 99 simultaneamente. Então, já encontrei a minha fração geratriz. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a nossa diferença, né? Ou seja, a subtração. Então, vai ficar assim. 231 sobre 18 menos 512 dividido para
99. Vamos agora trabalhar um macetezinho aqui nessa diferença entre frações. Então você presta bem atenção aqui, ó. Olha o macetezinho, multiplica este com este, multiplica este com este e multiplica este com este. Vamos fazer aqui por etapa para você não se perder. Eu tenho aqui, ó, nessa parte, 231 multiplicado por 99. Vai dar 22.869. Agora aqui, ó, menos. Vamos agora para esses números aqui, ó, nessa diagonal, tá? 512 multiplicado por 18 é igual a 9.216. Agora aqui, ó, sobre, e vamos agora multiplicar, ó, 18 por 99. Vai dar 1.782. Agora vamos subtrair lá em cima e depois a gente vai ver se consegue simplificar. Então tem aqui, ó, 22.869 menos 9.216. 9 menos 6 é 3, 6 menos 1 é 5, 8 menos 2 é 6, 9 é maior que 2, vou emprestar, vai ficar 12. 12 menos 9 é 3, e aqui, ó, ficou valendo de 1, então vai dar 13.653, né? Vou colocar aqui 13.653 dividido para 1.782. Então, gente, simplificando essa fração, o que a gente observa? Qual é o número que divide 13.653 e também 1.782, tá? O número formado aqui nesse caso vai ser o 9, tá? Você tem 13.653 e 1.782. Quando você faz essa divisão, você chega em 1.517 sobre 198, tá? Bem, o que a gente analisa aqui? A gente analisa o seguinte, que esta fração aqui não dá para a gente simplificar mais, tudo bem? Ela já está na forma irredutível. Logo, o gabarito da questão, nesse caso, seria a alternativa D. Então, uma questãozinha que exigia esse conhecimento aí de transformar da dízima periódica para a fração geratriz, certo? E aqui, essa transformação que eu ensinei para vocês foi o macetezinho para chegar mais rápido na fração geratriz. Tá? Porque o cálculo é um cálculo mais complicado para fazer essa transformação. E do meio por fim a gente teria que manipular essas frações para chegar no gabarito da questão. Então treina legal essa parte aqui, que eu acredito que possa cair na prova uma questão envolvendo dízima periódica. Tudo bem? Vamos para a 8ª questão agora. A 8ª questão diz assim: para o preparo de um suco de abacaxi, é utilizado um suco concentrado de abacaxi, em que para cada litro de suco concentrado, devem ser adicionados 3 litros de água. Então essa informação aqui é muito importante, certo? Para cada litro de suco concentrado, devem ser adicionados 3 litros de água. Então vamos lá. Se no suco concentrado existem apenas 20% de polpa de abacaxi, então a porcentagem em volume final de polpa de abacaxi no suco de abacaxi é D. A, B, C, D ou E. Então, gente, essa questão aqui, ela parece ser estranha, né? Ela parece ser uma questão assim complicada, mas você vai perceber que não é tudo isso não. Tudo bem? Olha só. Eu vou colocar um esquema geométrico aqui para você entender o que ela quer que você determine, tá? Vou colocar aqui uma parte, 2 partes, 3 partes e 4 partes, certo? No primeiro trecho do problema, ele diz que cada litro de suco concentrado deve ser adicionados 3 litros de água, né? Então, eu posso colocar assim, ó, suco concentrado, água, água e água. Água, água e também água, tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, uma parte do suco concentrado de um total de quanto? De 4, né? São 4 partes no total e apenas uma é de suco concentrado. Tudo bem? De tal forma também seria 3 partes do total de 4 se a gente fosse fazer uma análise aqui, ó, para a água, certo? Então vamos lá. Vamos focar nesta fração aqui do suco concentrado. O que a gente observa? Se a gente colocar para cá, vamos entender o seguinte, ó.
você tem uma parte do suco concentrado em relação ao todo, em relação ao total. O que significa dizer essa estrutura? Significa que a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Uma parte do suco corresponde a 20%, certo? 20% está exatamente aqui nessa informação, ó. 20% da polpa de abacaxi. Eu quero saber de um total de 100%, que representa o volume final. Então, eu tenho aqui a multiplicação cruzada aqui dessa regrinha de 3. 20 vezes x é 20x, é igual, 100 vezes 1 é igual a 100. Esse 20 está multiplicando com x, o inverso da multiplicação é a divisão, ele vai passar dividindo. Então, tenho x é igual a 100 dividido para 20. Posso cortar esse zero aqui. E 10 dividido para 2 é igual a 5, né? 10 dividido para 2 é igual a 5%. Então, está aqui a porcentagem do volume final de polpa de abacaxi, certo? Logo, seria a alternativa B. Tudo bem? Você conseguiu acertar essa questão? Eu acredito que sim. Se não, coloca aí nos comentários se você teve dificuldade, que eu vou estar respondendo vocês. Tudo bem? Vamos agora para a próxima questão, a 9ª. Carlos, José e Ricardo fizeram cada um isoladamente uma prova valendo 100 pontos. Carlos obteve a nota máxima. Então, logo, Carlos ele teve 100 pontos, né? José tirou o dobro da nota de Ricardo. Então, presta bem atenção nesse detalhe importante aqui, ó, o dobro, né? O dobro. Então, vamos lá. As notas de José e Ricardo somadas resultou em 90 pontos. Assinale a alternativa que apresenta as notas obtidas, respectivamente, por Carlos, José e Ricardo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai observar aqui, olha só. José tirou o dobro da nota de Ricardo, né? Então, presta bem atenção aqui, ó. José é igual o dobro da nota de Ricardo, certo? Ricardo, a gente não sabe a nota dele, então vamos representar por x. Se R é igual a x, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer que o J é igual a 2x. Aqui na questão, ela fala a somatória das notas de José e Ricardo dá 90 pontos. Então, eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer 2x, que é a nota de José, mais x, que é a nota de Ricardo. Isso aqui vai totalizar 90, né? Então, aqui, olha, 2x com mais x vai dar 3x, é igual a 90. Esse 3 vai passar dividindo, tá? 90 dividido para 3 é igual a 30. Então, a gente consegue agora determinar as notas de José e Ricardo, né? Nesse caso aqui, ó, José ficou com 60, né? E Ricardo ficou com 30. Então, logo, o gabarito da questão seria a alternativa E, tá? Carlos ficou com 100, José ficou com 60 e Ricardo ficou com 30. Agora, vamos lá. Deixa eu te ensinar um macetinho para você resolver essa questão, tá? De repente, por álgebra, né, que é esse formato aqui de resolução que eu fiz, você teria dificuldade, né? Então, vamos ver agora por proporcionalidade. Vou resolver essa questão aqui por proporcionalidade para você perceber que dava para também se sair por ela. Vamos lá, olha só. Agora aqui é questãozinha de macete, tudo bem? José e Ricardo, né? Vamos focar nesses dois. A questão diz que José tirou o dobro da nota de Ricardo, né? Então, o dobro aqui é 2, né? Então, se José é o dobro de Ricardo e José é 2, Ricardo só pode ser 1. Sim ou não? Certo, né? Então, vamos lá. Agora, vamos entender o seguinte. Essa aqui é a parte que confere a José e essa aqui é a parte que confere a Ricardo. Então, a somatória das duas notas deu quanto? A somatória deu 90, né? Então, quais são as partes envolvidas aqui? 2 e 3. Vamos somar essas partes e dividir por 90. Igual a primeira questão que eu resolvi por proporcionalidade, né? Então, aqui vai dar 3. 90 dividido para 3 só pode ser 30. Tudo bem? Então, aqui, ó, 30 para cada parte. Então, José ficou com 2 vezes 30 e Ricardo ficou com 1 vezes 30. Logo, José ficou com 60 pontos e Ricardo ficou com 30 pontos. Pronto. Vamos agora para a nossa última questão. Mais uma questão envolvendo função do segundo grau, que diz assim.
Uma função de segundo grau representada por... Aí te deu a funçãozinha aí, né? Que é esta, f de x, a forma genérica dela. Tem raízes iguais a x1 é igual a 2, x2 é igual a 4. Nessas condições, a soma dos coeficientes a, b e c da função. Sabe-se ou sabendo que a é igual a 1. Então, uma questão que envolve raízes, né? Raízes da função do segundo grau. Então, olha só, gente. Se cair questões envolvendo raízes, nesse caso aqui, você presta bem atenção como é que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Qual é o nosso propósito? É isso aqui, ó. Encontrar a soma dos coeficientes a, b e c. Não é isso? Dessa função aqui. Então, para essa situação, vamos utilizar duas fórmulas. Aqui não tem macetezinho não, tá, galerinha? Aqui tem você memorizar a fórmula. A única maneira da gente trabalhar e resolver essa questão, tá? Então, aqui, você vai utilizar duas fórmulas. A fórmula da soma das raízes, que é menos b sobre a, e o produto das raízes, que é c sobre a. Você anota no teu caderno essas fórmulas aqui, que elas vão ser importantes para a gente, tá? Então, vamos lá encontrar A, B e C através das duas fórmulas aqui. Então, x1. Quem é o x1? O x1 é igual a 2. Vou colocar aqui, né? 2. Mais o x2 é igual a 4. Menos o B que eu vou determinar. O A eu já tenho. Quem é o A? Olha aqui, ó. O A é 1. Tá? Basta só substituir e pronto. Então, aqui vai dar 6 menos b sobre 1. O que vai acontecer aqui? Esse 1 ele vai para cima multiplicando. Aí eu tenho menos b é igual a 6. Tá? Esse sinal negativo ele vem para cá. Então, b nesse caso é menos 6. Então, o b neste caso é igual a menos 6. Agora vamos utilizar a outra fórmula e vamos encontrar o valor de c, tá? Essa fórmula aqui. Aí eu tenho x1 vezes x2 é igual a c sobre o a. x1 é 2, x2 é 4, olha só aqui. O c eu quero determinar e o a eu já tenho que é 1. Então, olha só, o a, x1 e x2, que são as raízes, esses valores ele nos deu. Tudo bem? Vamos aqui fazer a multiplicação. 2 vezes 4 vai dar 8, é igual a c. C dividido para 1 é c, né? Então, tá aqui, ó. O c, nesse caso, é igual a 8. Agora, vamos somar. O valor do a é 1, o valor do b é menos 6 e o valor do c é 8. Então, vai ficar assim. Não esquece aqui, ó. Sinal diferente subtrai e dá o sinal do maior número. Então, aqui vai dar menos 5. Tá? 6 menos 1 é 5, com sinal negativo, porque o 6 é o maior número. Mais 8. Fazendo essa subtração aqui vai dar 3. 8 menos 5, 3. O maior número aqui é o 8 e o sinal dele é positivo. Então tá aqui o gabarito da questão, alternativa B. É isso aí, gente. Espero ter ajudado vocês nessa caminhada aí dos estudos para o concurso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E peço o seu like, comenta aí embaixo também. E principalmente você se inscreva no canal para dar essa força, essa moral aqui pra gente, beleza? Espero na próxima aula a gente já vai começar a refinar nossos estudos aqui, trabalhando com os simulados, tá? Um abraço, bons estudos e até a próxima.